Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o que é a interface homem-máquina e nós vamos aprender a utilizar esse recurso no nosso CLP da escola. Bom, o que é uma interface homem-máquina? É um recurso que permite a entrada de parâmetros e monitoramento de grandezas em um processo. A IHM, o que ela é? Ela é uma interface entre o processo e o operador. Então, é um dispositivo, um mecanismo que permite o operador realizar ações ou observar grandezas do processo. Então, basicamente, uma IHM é o painel de operações do processo. Com uma IHM, a gente consegue enviar comandos e receber informações diretamente do processo. E o processo não precisa estar necessariamente próximo à interface homem-máquina. Ele pode estar distante. A gente pode desenvolver uma arquitetura onde a interface homem-máquina ela fica deslocada do processo. E os parâmetros, os dados, eles trafegam por meio de uma rede. Isso é comum dentro de um ambiente industrial, né? A IHM ela é um dispositivo que ela tem uma habilidade muito boa, né, de traduzir as informações do processo. Com ela a gente pode apresentar representações pictóricas do processo e organizar os dados do processo das mais diversas formas possíveis, né? Desde apresentar os dados por meio de um gráfico, até exibir uma interface que o usuário consegue inserir parâmetros em caixas de texto ou controlar o processo por meio de botões. Nós temos aqui alguns exemplos, né, de interface homem-máquina. Esse exemplo é uma interface da Siemens. Nós podemos observar que todo o processo foi desenhado. Uma característica interessante é que as IHMs elas permitem nós fazermos representações pictóricas do projeto, do processo, e essas representações pictóricas elas podem receber animações. Então veja aqui, nós temos reservatórios. Os reservatórios eles contêm uma quantidade de algum líquido aqui, representado nas cores aqui. E o nível do reservatório ele se altera conforme o valor do nível no processo, exatamente de acordo com o processo. Nós temos aqui outros botões. Uma IHM ela pode ser uma tela e ela pode ser touchscreen. Então você pode operar a IHM clicando na tela. Muitas das vezes é empregado esse tipo de IHM. Mas, embora tenha uma tela sensível ao toque, as IHMs também podem ter botões. Vai depender do modelo de cada fabricante. Nós temos aqui as diversas representações de dados que nós podemos ter numa IHM. Então, por exemplo, nós temos um teclado aqui, onde nós podemos inserir dados, né? Então, é uma forma de inserção de dados. Nós temos aqui um slider, um botão do tipo slider, onde a gente pode escorregar o botão, deslizar esse knub para poder realizar um ajuste de um parâmetro. Nós temos aqui chaves que representam chaves de verdade, né? Onde a gente pode ativar ou desativar algo dentro do nosso processo. Nós temos botões. Os botões podem ser sinalizados com cores, né? Onde a gente pode acender uma cor dependendo da variável do botão, né, se ela está ativada ou não. Temos outra chave aqui, outros tipos de botão. Nós temos aqui uma representação de dados graficada, né, onde a gente faz a persistência do dado. Então a gente realiza a aquisição dos dados da planta e nós vamos acumulando, geralmente numa base de dados. E aí, por meio de um gráfico, nós podemos esboçar, por exemplo, como essa variável, esse dado que nós estamos coletando, ele variou ao longo de um tempo, né? A gente percebe aqui também uma outra tela com um mostrador analógico, uma representação pictórica de um mostrador analógico, que seria exatamente uma representação parecida com
o medidor, né, analógico, um galvanômetro analógico que estaria ali na planta, né. Nós temos outra representação aqui por meio de um bar gráfico. Existem várias formas de representação e é possível realizar o desenho, né, uma representação pictórica com válvulas, enfim, conforme a gente pode ver aqui neste outro exemplo. Existem diversos softwares, né, para desenvolvimento de aplicações para IHM. A IHM ela tem uma tela, muitas vezes ela incorpora a função de touchscreen ou botões, e nessa tela a gente tem um sistema operacional que roda um programa. No nosso caso, nossa experiência aqui não vai envolver a produção de uma IHM desenvolvendo um programa para rodar dentro da IHM. Nós vamos utilizar um recurso que existe no CLP, que ele tem a função de interface homem-máquina, mas não é um recurso tão sofisticado quanto as IHMs comerciais, né? Então nós temos aqui vários softwares que nós podemos utilizar, né, quando nós trabalhamos com IHMs, né, com o produto IHM mesmo. No nosso caso nós vamos trabalhar com a IHM que está incorporada no CLP, que é um recurso um pouco diferente. Aliás, ela tem menos funções, né, é um recurso mais simples. Então nós temos aqui o Ellipse, o Factory Talk, existem vários softwares que são utilizados para desenvolver os sistemas supervisórios, né, para as IHMs. A gente tem aqui outro exemplo de IHM, como a gente pode ver, uma IHM gráfica, né? Todos esses recursos gráficos aqui foram desenhados por algum programador, incluindo, ele adiciona, né, esses recursos aqui e faz a programação. Quando o recurso recebe uma ação, essa ação ela é revertida lá no código, né? Transfere um dado para o CLP, um dado para o processo. Então a gente tem uma tela mais bonita. A gente não tem só esse tipo de tela, né? A gente pode ter uma tela, essa tela aqui é uma tela gráfica, né? Um LCD gráfico com a função touchscreen. Mas a gente pode ter telas assim, ó, como esta aqui, que não é uma tela gráfica. Ela é uma tela alfanumérica e não é touchscreen. E possui botões, né? Botões de navegação, outros botões de função aqui abaixo. Aqui nós temos outros exemplos. Aqui nós já temos uma tela que ela é gráfica, porém não é touchscreen, ela é monocromática. E aí existem botões, né, para você fazer a inserção de dados, né? Um teclado já alfanumérico, um teclado numérico, um teclado para navegação, enfim. Existem botões para que você possa inserir parâmetros. E aqui nós vemos alguns recursos gráficos, né, desenhados, né? Então, nós vamos trabalhar com um tipo de IHM que ela é alfanumérica no nosso curso, né? Existem outros modelos, como a gente pode ver aqui, ó, um modelo também gráfico, touchscreen, um modelo que mais se assemelha à IHM presente naquelas balanças, né? Então nós temos aqui um display alfanumérico. Então a IHM ela permite que a gente insira, né, parâmetros no processo ou que a gente consiga monitorar algum parâmetro do processo, uma variável, enfim, consigamos enviar comandos no processo. Então ela é uma interface que permite a integração, né, a comunicação entre o operador e o processo. Antes de trabalharmos com a IHM, nós vamos desenvolver um código para realizar o controle deste reservatório. Então nós vamos construir uma máquina de estados finitos. Este é um exemplo que nós já trabalhamos muitas vezes, um exemplo conhecido por nós. Só que desta vez nós vamos trabalhar também com a questão das falhas. Então nós temos aqui 4 estados, o estado E0 e o estado E1, são os estados que controlam a bomba. O estado Fail 1 é um estado de falha, onde a gente vai monitorar as falhas de sensor. E o estado Fail 2 é o estado que monitora a falha da bomba. Então nosso processo funciona com a bomba, começa a funcionar com a bomba desligada. Em primeiro lugar, a gente tem uma situação comum aqui, né? Quando o líquido do reservatório vai sendo consumido, então ele vai diminuindo o nível. À medida que o nível vai diminuindo, chega um dado momento, a bomba tem que ligar
e aí o reservatório vai se encher completamente até concluir o enchimento, até o nível chegar no nível alto. Então, se o nível ficar abaixo do nível baixo, a bomba liga, chegou no nível alto, a bomba desliga. Muito bem. Estado E0 significa que a bomba está desligada. Quando que a gente faz uma transição para o estado E1? Nós fazemos uma transição quando não temos mais líquido no reservatório, que é quando não temos sinal nem no sensor A nem no sensor B. Estando em estado 1 com a bomba ligada, o nível vai elevando até que nós tenhamos líquido tanto no nível alto quanto no nível baixo. Ou seja, temos sinal tanto no sensor A quanto no sensor B, indicando que o reservatório está cheio. Quando que ocorrem falhas de sensor? Ocorrem falhas de sensor quando nós não temos líquido no B, mas temos líquido no A. Possivelmente é uma falha em um dos sensores. Quando isso ocorrer, nós temos que desligar a bomba, obviamente, para evitar um transbordo, e nós vamos colocar a nossa máquina no estado de falha de sensor, que é o estado fail 1. Então nós temos aqui uma transição do estado desligado para o estado fail 1, que vai ocorrer quando não tiver líquido no sensor B, mas tiver líquido no sensor A. E a mesma coisa vai ocorrer aqui no estado 1. Nós vamos fazer uma transição do estado 1 para o estado fail quando a gente tiver líquido no A e não tivermos líquido no B. Então essa transição vai acontecer. A falha 2, que é a falha da bomba, uma forma rústica de nós monitorarmos ela é por meio do tempo de enchimento do reservatório. Nós estabelecemos um tempo máximo de enchimento e se o reservatório não for completamente preenchido neste tempo, nós assumimos que é uma falha da bomba, né? Que pode ter acontecido da bomba ter algum defeito e o líquido não preencheu o reservatório. Então nós vamos levar a nossa máquina de estado para a falha 2. Isso acontece quando a bomba está ligada. Quando a bomba está ligada, depois que um tempo T1 transpassa, ou seja, passou um tempo T1 sem completar o enchimento, ocorrendo uma transição aqui para o estado 0, nós vamos ter a falha 2. Como nós temos aqui condições que podem acontecer concomitantemente, como por exemplo esta condição, onde eu tenho A e B, eu posso completar o enchimento bem no momento que o tempo se esgota. Então não é considerado uma falha. Só que se eu completar o enchimento bem no tempo que se esgota, eu vou ter uma dupla transição. Vou ter o disparo de T1 aqui, porque o tempo se esgotou, e vou ter o disparo de A e B, porque o reservatório completou o enchimento bem no momento que o tempo de preenchimento foi concluído. Então o que nós fazemos nesse caso? Nós só queremos que aconteça uma das transições. Então nós temos que pensar em gatilhos que são mutuamente excludentes. Ou seja, não pode acontecer simultaneamente de disparar os dois gatilhos. Como que eu garanto isso? Criando uma condição onde, se o tempo não acabou e o reservatório concluiu, vai para E0. E o mesmo eu faço aqui. A não ser que eu queira monitorar as duas condições de falha, mas nesse caso não é necessidade. Então eu vou ter também uma transição aqui, amarrada com o tempo. Certo? Com isso nós garantimos que não vai ocorrer disparos mútuos aqui, né? Transições mútuas para vários estados ao mesmo tempo. Nós criamos condições mutuamente excludentes. Por quê? Se T1 é verdade, essa expressão nunca será verdade, nem esta. Se o T1 for falso, se esta for verdade, esta nunca será verdade. Então nós garantimos que só uma das três transições de E1 vai ocorrer. Isso é importante porque em uma máquina de estados finitos, apenas um estado pode estar ativo por vez. Agora, de posse da nossa arquitetura da máquina de estados finitos, nós vamos construir o código em Ladder. Primeiramente, nós vamos definir as variáveis por meio das abstrações de entradas, saídas e estados. Então nós vamos ter aqui, nós temos
duas entradas. Então nós vamos ter a entrada de nível alto, a entrada de nível baixo. Na sequência nós temos uma saída, que é o motor. E nós temos 4 estados, o E0, o E1, o fail e o fail 2. Então nós temos agora todas as memórias que nós vamos utilizar. Na sequência eu vou declarar as entradas e as saídas que nós vamos usar. Então as entradas vão ser A e B, e a saída vai ser o motor da bomba. Com isso nós temos todas as variáveis aqui, os seus rótulos, seus devidos rótulos declarados. Nós vamos começar agora a desenvolver a seção de entradas, a abstração de entradas. Nós vamos ter a entrada I01, entrada I02, associada à memória M1, associada à memória M2. Nós vamos ter aqui a seção de saídas. Como saída a gente tem o motor, que é M3, a memória M3. Nós vamos ter aqui a saída Q1, que representa o motor. Concluída a abstração das entradas e das saídas, nós vamos para a seção de inicialização do código. Agora nós vamos usar a memória M31 para dar o pulso inicial na nossa máquina de estados. Nossa máquina de estados ela inicia no estado 0, com memória M4. Então, nós vamos usar a bobina 7 para isso. Concluída a inicialização do nosso código, agora nós vamos para a parte das transições, a seção lógica, que eu vou chamar de transições. Então, a primeira transição que eu vou trabalhar vai ser as transições de E0. Então eu tenho aqui M4, que vai fazer a transição de E0 para E1. Então, sai do M4, vai para M5, M5 é reset. Isso acontece quando eu não tenho líquido nem no A, contato fechado de A, nem no B. Então nós fizemos agora aqui a nossa primeira transição. Essa transição já foi concluída. Nós podemos copiar esse código, né, logo a seguir, para fazer a próxima transição. Agora, com a cópia desse código, nós vamos fazer as modificações para atender as transições dessa região aqui, né? Essa transição de E0 para fail 1. Então, sai de E0, vai para fail 1, fail 1 é M6, então nós vamos substituir aqui por M6. A transição para fail 1 ocorre quando acontece A e não acontece B. Perfeito, concluída essa transição, nós vamos agora fazer a próxima transição. Podemos copiar código, vamos fazer todas as transições de E1. Então, vou colar o código de E1 aqui, substituir M4 por M5 e vou fazer as modificações no código. A primeira transição de E1 que nós temos é de E1 para E0. Transição de E1 para E0, então aqui no caso é M4, que representa E0. Transição de E1 para E0 ocorre quando esse gatilho é disparado. Então, como não cabem 3 contatos aqui, nós vamos ter que usar uma bobina auxiliar. Eu vou usar uma bobina N01, a primeira bobina que eu tenho livre, e vou colocar a expressão aqui. Então eu tenho M1, tenho M2 e eu tenho T1 fechado. Essa expressão eu vou colocar aqui no lugar onde eu colocaria as 3 chaves. Terminada essa transição, nós temos que programar agora a próxima transição de E1. Mas antes nós temos que lembrar que, estando no estado E1, o timer 1 ele tem que ser inicializado. Então nós vamos usar aqui um contato do E1, né,
para fazer o ligamento no timer 1. Nós podemos deixar uma seção de código exclusiva para isso, né, todos os timers que causam transições, mas eu vou preferir colocar aqui, logo na sequência. Então, quando a gente tiver no estado 1, nós temos que ativar o timer 1. O timer 1 ele fica no modo 1, quando ele conclui a contagem ocorre transição. Eu vou colocar aqui um tempo só para nós simularmos, 20 segundos. Então, quando ele conclui a contagem, ele liga. Quando ele liga, ocorre a nossa transição do estado E1 para o estado... Desculpa. Quando ele liga, teria que ocorrer a transição do estado E1 para o estado fail 2. Só que T1 faz parte também aqui na expressão de gatilho do estado 1 para o estado 0. Fazendo com que, se ocorrer a falha da bomba, faça uma inibição aqui da transição do estado E1 para o estado E0, para nós não termos dois estados ativos ao mesmo tempo, né? É uma situação mutuamente excludente, como a gente já havia falado. Então, a próxima transição que nós temos é a transição de E1 para fail 2. Então, eu vou trocar aqui para fail 2, N7. Quem causa essa transição é o próprio T1. Vou colocar o contato de T1 aqui. Perfeito. A próxima transição que nós temos agora é de E1 para fail 1. Eu vou copiar aqui, colar. A transição de E1 para fail 1, nós vamos substituir aqui. Ela também precisa de uma bobina auxiliar, porque envolvem 3 termos na transição. Vou colocar aqui uma bobina N1. E vou colocar a expressão algébrica aqui. Eu tenho A, tenho não B e tenho não T1. Isso vai para a nossa bobina ao invés de N1, para a bobina N2, que é a outra bobina livre. Então nós temos aqui N2. Como nós já usamos N1, nós temos que usar N2 agora. Quando essa condição é verdadeira, vai para a transição do fail 1. Como a gente pode observar no nosso processo, quando ocorre uma falha, nosso sistema vai ficar travado na falha, até que o sujeito desenergize, conserte o problema e reenergize novamente. Agora que a gente concluiu todas as transições, nós vamos agora controlar a saída. Então, nós temos aqui a seção de atualização das saídas. Nessa seção nós vamos programar o acionamento da bomba. A bomba ela está ativa quando nós estamos no estado E1. Então, quando o estado E1 estiver ativo, nós vamos ligar a bomba. E1 é M5. A bomba é o M3. Com isso nós temos um código que ele vai servir para monitorar o bom funcionamento da máquina. Em caso de falha, nós vamos ter desvios, né, condicionais aqui para os estados de falha. Agora que nós temos um código que ele nos permite controlar o reservatório, o funcionamento do reservatório, e averiguar se ocorreram falhas, nós temos de alguma forma, nós temos que mostrar essas falhas. E não há a melhor forma possível se não utilizar textos, né? Exibir mensagens a respeito da falha, ou então exibir o estado, né, em que se encontra o reservatório. Aí, para isso, nós vamos utilizar então um recurso novo, que é a IHM do nosso CLP. Se nós clicarmos aqui, nós vamos ver aqui o nosso CLP. A gente observa que nosso CLP tem uma tela alfanumérica. Essa tela alfanumérica é a nossa IHM. E aqui do lado direito nós temos as setas de navegação. Esses botões podem ser utilizados no código para que a gente possa criar um código onde a gente pode interagir com as informações da tela. Isso é possível. E é isso que nós vamos fazer nas próximas aulas. Na aula de hoje nós vamos aprender a usar a IHM para exibir informações do nosso processo. Pois bem,
Para isso, nós vamos adotar um método para desenvolvimento do controle da nossa IHM. Para utilizarmos os recursos da IHM, nós vamos ter que desenhar as telas, né? Cada frame de cada menu. Nosso objetivo é monitorar os estados de funcionamento da nossa máquina de estados. Então, por exemplo, se o reservatório estiver cheio, médio ou vazio, nós queremos exibir alguma informação para o usuário. Então nós vamos ter telas, cada tela tem que ser desenhada para representar cada uma dessas informações. Então se nós temos, por exemplo, que exibir informação está pela metade, está cheio, está vazio, são 3 telas diferentes que nós vamos desenhar. Nós temos que desenhar cada frame, cada modificação de tela é uma tela nova, uma tela diferente que tem que ser desenhada. E em seguida nós vamos trabalhar o desenvolvimento das transições dessas telas, né? Para isso nós podemos nos valer de 2 técnicas. Ou nós construiremos uma máquina de estados finito que vai controlar a transição das telas, ou nós utilizamos uma lógica combinacional que irá ativar as telas. Então existem essas 2 técnicas. Há momentos que nós temos que criar a máquina de estados finitos para controle da IHM, não há como escapar. E há momentos como este agora, que o nosso objetivo é só monitorar a nossa planta, onde nós temos que a gente pode se beneficiar da lógica combinacional. Mas antes nós vamos desenhar as telas. Então vamos lá. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos clicar aqui no menu Editar, IHM Texto. Quando nós fazemos isso, existem várias abas aqui em cima. Cada aba dessa, de H1 até H1F, é uma tela, é um frame. E aqui nós temos a tela alfanumérica representando a tela do CLP e o conjunto de caracteres alfanuméricos que podem ser utilizados. Aqui nós temos algumas caixas de listagem que vão listar recursos que nós utilizamos no programa. Por exemplo, aqui no timer, eu tenho o recurso T01 atual, T01 atual com unidade, T01 ajuste. O que seria isso? Seria os respectivos valores do timer 01 que eu ajustei ou do tempo que está transcorrendo na contagem de tempo do timer 01 no meu código. E isso pode ser exibido na tela em tempo real, né? Por exemplo, o estado de uma entrada. Se a gente colocar uma entrada aqui, clicar, aparece o nome da entrada que nós clicamos, percebe? A gente quer colocar em outra posição, a gente clica na outra posição e aí a gente coloca. Veja bem, apareceu I02 aqui quando eu cliquei e selecionei a opção. Ou seja, nessas 2 posições vão aparecer on ou off, que são os valores dessas entradas. Se a entrada estiver ativa, vai aparecer on. Se ela estiver desativada, vai aparecer off. Se eu pressionar o botão limpar, vai limpar a tela. Bom, eu vou desenhar uma figura que representa o reservatório. Então eu vou começar utilizando aqui os caracteres, né, que eu considero que representam melhor as laterais do reservatório. Então, literalmente eu vou desenhar aqui o nosso reservatório. Então, aqui o que nós vamos ver é o reservatório cheio. Será o nosso primeiro frame do nosso menu. Quando a gente erra, a gente pode clicar no objeto, né, no caractere ali, e depois sobrescrever. Para colocar espaços ou apagar, a gente pressiona a tecla de espaço ou um caractere desses que não são visíveis. Então, no meu caso aqui, eu vou desenhar o fundo do reservatório desta forma. Bom, com o reservatório cheio pronto, eu vou desenhar agora o reservatório pela metade. Eu posso ainda colocar, por exemplo, uma seta aqui do lado para representar a posição do nível. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Desenhar agora um reservatório. Eu quero colocar espaços aqui, né, em branco, até chegar lá. Apaguei colocando espaços. E agora eu vou colocar aqui o reservatório pela metade.
Muito bem. Eu vou fazer isso até completar todos os frames de menu que a gente vai utilizar. Então tem aqui, ó, cheio, médio, agora eu vou ter o vazio. E não há nenhuma maneira de se copiar algo que já havia sido feito. Isso é uma desvantagem do uso da aplicação aqui. Seria muito legal se fosse possível copiar uma tela que já foi feita para que a gente pudesse simplesmente modificá-la. Nesse caso o nível está baixo. O que mais que nós podemos representar? Bom, então aqui está cheio, está pela metade, aqui está vazio. Nós podemos, por exemplo, representar o estado da bomba. Poderia vir aqui e escrever bomba. E aí nós colocaríamos o estado da bomba. A nossa bomba é a memória M3. Então nós viremos aqui, selecionaremos a memória M3. Ou seja, se M3 for verdade, aqui aparece escrito on. Se não, aparece escrito off. E eu posso reproduzir esse padrão em todas as outras telas. Colocando o M3 em todas as outras telas. Existem alguns recursos, né? Uma dica, quando eu clico nesta posição, se eu voltar, o clique continua na mesma posição. Existem alguns recursos que o simulador ele não funciona corretamente, ele não exibe corretamente, né? Então aqui nós temos o estado da bomba, né? Como por exemplo esse recurso de exibir on e off. Durante a simulação nós vamos perceber que ele não vai escrever on e off aqui. É um problema, né? Mas na execução prática, quando nós descarregamos o código no CLP, ele vai escrever on/off na posição. Que outra informação interessante nós poderíamos colocar? Bom, seria interessante colocar, por exemplo, o tempo para concluir. Nós sabemos que quando chega em 10 segundos, a bomba ligada, né? A gente tem uma falha. Então eu vou colocar aqui o tempo. O tempo ele aparece na tela, né, na tela do vazio, porque a bomba ela está ligada, ela é ligada nessa tela e ela também pode estar ligada nessa tela. Então eu vou colocar o tempo aqui também. Então eu escolho aqui tempo atual, aí ele vai colocar o tempo. Vou colocar S minúsculo para representar o tempo em segundos. Então nessas duas telas, observa, vai aparecer o estado da bomba e o tempo transcorrido para o enchimento. Já nessa tela não há necessidade. Que outras telas nós precisamos ter? Bom, nós temos os estados de falha. Então nós temos a falha 1, que eu vou chamar aqui de falha 1, e eu posso escrever o nome da falha. Posso escrever que essa falha é a falha de sensor. E eu posso colocar aqui o estado de cada um dos sensores, né? Posso colocar o estado do A e o estado do B. O A, eu sei que é a memória M1, por aqui. O B, eu sei que é a memória M2, por aqui. Então agora eu tenho o estado das duas memórias. E aí eu posso verificar, né, a falha de sensor. Se nós colocarmos mais um objeto aqui, ó, ele retira o objeto anterior, tá? Então só pode colocar um por linha, uma visualização de parâmetro por linha. Vamos agora na tela H5, nós vamos programar o fail2. Então, fail2 vai ser na tela H5. O que é a falha 2? A falha 2 é a falha de bomba. O que a gente pode colocar aqui? Nós podemos colocar, por exemplo, o estado dos sensores também, para o sujeito saber como que
se encontra, né, cada um dos sensores. Eu posso colocar assim A, B e posso colocar também o estado da bomba. Vou colocar a bomba M3, sensor AM1, sensor B AM2. Muito bem. Concluído todas as telas, agora nós vamos utilizar esse recurso. Nós vamos ter que programar essas transições, né? Essas telas vão estar ativas dependendo do estado que está ativo. Vou dar OK. Agora, com todas as telas desenhadas, nós vamos agora trabalhar na lógica que vai exibir essas telas. Como já foi mencionado, nós podemos trabalhar com dois tipos de lógica, uma lógica combinacional e uma lógica sequencial. No nosso caso, nós só vamos usar as telas para monitorar a condição da máquina. Então nós vamos verificar os estados e exibir as telas. Então uma lógica combinacional é suficiente para resolver o problema. Mas existem situações que é necessário construir uma lógica sequencial, uma máquina de estados finitos para controlar as telas. A gente não vai escapar disso. No nosso caso agora não vai ser necessário. Então no meu código eu já separei uma seção que eu chamei de IHM. E agora na sequência eu vou colocar as bobinas que representam as telas. As bobinas que representam as telas são as bobinas H. Então eu vou colocar todas as bobinas que representam telas. H1, H2. Toda vez que eu inserir uma bobina, eu vou trocar o modo aqui do display de modo 1 para modo 2. H3. Então eu digito H e o número da tela. H4 e a tela H5. Então essa vai ser a área do código responsável pela IHM. Bom, depois que eu coloquei todas as bobinas, eu vou identificar em qual estado que essas telas estão ativas. Há telas que vão se ativar em mais de um estado. Então, por exemplo, a tela H1, que representa o reservatório cheio, vai estar ativo no estado 0. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui nessa coluna são os estados em que as telas estão ativas. Então a tela H1 está no estado 0, que é a bobina M4. Então já coloco a bobina M4 aqui. A tela H2, ela representa o reservatório cheio pela metade. Então ela pode estar ativa tanto no estado 0 quanto no estado 1. No estado 0, à medida que a água vai abaixando, ficou água pela metade. Depois que ela fica vazia, ela vai para o estado 1, a nossa máquina que controla a bomba. Aí o líquido começa a subir, aí ele fica no estado médio com a bomba ligada. Então ela vai estar ativa em dois estados, no estado 0 e no estado 1. Então o estado 0 é a bobina M4, estado 1 é a bobina M5. Bom, então a gente vai fazer isso para todas as bobinas aqui. Para H3, H3 é a bobina que representa o reservatório vazio. Se o reservatório está vazio, ela só pode estar ativa aqui no estado 1. No estado 1, M05. Porque no estado 1 a gente liga a bomba porque o reservatório está vazio. H4 ela só está ativa no estado de falha 1. O estado de falha 1 é M6. E H5 no estado de falha 2, que é M7. Pois bem, depois que a gente coloca os estados em que as bobinas estão ativas, nós vamos colocar as expressões de gatilho que fazem com que cada uma das telas permaneçam ativadas. Então a H1 só está ativa quando eu estou no estado 0 e o reservatório está cheio. Então quando o reservatório está cheio, é M1 e M2. Então, o reservatório cheio, as duas chaves estão fechadas. A tela H2 só está ativa quando eu não tenho água no A e tenho água no B. Então eu monto a expressão aqui. Perfeito. Se a expressão é a mesma quando está no estado 1, então eu posso criar essa linha conectando em paralelo as duas chaves, porque essa expressão é válida tanto para esse estado quanto para esse. Mas se eu sou um preciosista no código, eu posso criar a condição também aqui, reproduzir ela e interligar aqui embaixo. Se por acaso essa tela aparecesse em mais de um estado diferente, era assim que eu teria que fazer
para condições diferentes. Mas a condição é a mesma, eu poderia ter deixado aqui. Vou deixar assim mesmo. Eu poderia ter deixado ligado aqui essas duas chaves em paralelo. Agora, a H3, que é quando está no nível mínimo, é quando eu não tenho água nem no A, nem no B. Perfeito. E o estado de falha, se a gente vai ficar travado no estado de falha, nós podemos simplesmente usar o estado de falha, né, direto, ou nós podemos colocar assim a condição da chave, né, que causa o estado de falha. Mas não tem necessidade nesse caso, né? Porque quando a gente entrar no estado de falha, a gente não vai se recuperar do estado de falha. Será necessário o sujeito desligar todo o sistema, consertar a falha, depois energizar para a máquina entender que não tem falha, porque nós não temos transições que saem do estado de falha. Ele vai ficar travado nesses estados. Então eu vou colocar aqui direto, né? Se esse estado ativar, liga a tela H4. Se esse estado ativar, liga a tela H5. Com isso nós concluímos a programação da lógica combinacional que vai fazer o acionamento das telas. Agora nós vamos realizar a simulação do nosso código. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é apertar o botão Run. Na sequência, ativar a memória M31, dando um pulso. E iremos vir para cá na área de CLP. A gente percebe, ó, que ele já caiu no estado vazio. Toda vez que a gente fizer uma alternância e ele trocar de tela, como a gente pode ver, isso é uma falha na simulação. Quando isso acontecer, a gente tem que clicar aqui, ó, alternando da tela do ladder para a tela do CLP. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora o reservatório, essas duas chaves representam o nível. O reservatório está cheio, a bomba está desligada. À medida que eu vou diminuindo, olha o que eu observo. Eu observo que a bomba está desligada, o reservatório está esvaziando. O reservatório completou o esvaziamento. Veja que ele não está reconhecendo a bomba ligada. É uma falha no simulador. À medida que vai subindo, perceba que ele não alternou para a tela corretamente. Eu clico aqui e retorno. Aí ele vai para a tela corretamente. Se aconteceu uma falha, muito bem, aconteceu a falha, o que a gente observa? Que ele vai para a tela de falha. Ele não está monitorando as variáveis, né, que representam as memórias 1, 2 e 3, que são a bomba, memória 3, o sensor A, memória 1, o sensor B, memória 2. Se nós estivéssemos executando esse código na prática, essa falha não aconteceria. A gente veria assim escrito off, escrito on aqui na tela da IHM. Bom, como ele entrou no estado de falha e não tem uma recuperação, eu tenho que dar um restart. Então eu vou voltar aqui para o código em ladder, vou apertar stop, vou dar run novamente e vou aplicar novamente o pulso M31, não posso esquecer. Apertei, vou simular que o reservatório está cheio. Se eu voltar para esta tela, o reservatório está cheio com a bomba off. Agora vamos simular uma falha de sensor. Ocorre quando a gente desativar esse sensor de nível baixo, que é o I2. Desativei, ele fez uma transição para a tela Fail 1. Ele deveria estar exibindo aqui o nível alto e o nível baixo. Mas a gente vai ver nas aulas posteriores que quando eu for mostrar como que descarrega na prática o código dentro do CLP, a gente vai verificar que ele vai exibir corretamente. Com isso nós concluímos que para utilizar o recurso da IHM do CLP, nós temos que primeiramente pensar nas telas e editá-las, criar cada uma das telas com suas modificações. Em segundo lugar, logo após a sessão de atualização das saídas, criar uma seção para controle da IHM, onde nós vamos colocar todas as bobinas das IHM que representam as telas. A primeira coluna de cada bobina vai representar todos os estados, né? Vai ser a chave do estado em que a tela está ativa.
e logo na sequência o gatilho que ativa aquela tela, né? Então nós temos aqui, por exemplo, a tela H1 só está ativa no estado 0 quando o reservatório está cheio. A tela H2 está ativa no estado 0 e no estado 1. No estado 0 ela está ativa quando o reservatório está pela metade e no estado 1 quando o reservatório está pela metade. A tela H3 está ativa quando a gente está no estado 1 e o reservatório está vazio. Então a gente tem que colocar essas condições, né, de gatilho de maneira que sejam mutuamente excludentes, para não ter mais de uma tela ativa ao mesmo tempo. Por exemplo, H2 não pode estar ativa concomitantemente com H3. Por isso, se isso for verdade, se essa expressão for verdade, a de baixo nunca vai ser verdade, porque o B é falso aqui quando aqui é verdadeiro. E assim sucessivamente. Se essa for verdade, esta outra nunca vai ser verdade. Ou seja, nós temos que criar condições mutuamente excludentes. Da mesma forma, não houve necessidade de colocar gatilhos em fail 1 nem em fail 2, porque o fail 1 ele é suficiente para garantir que H4 esteja ativa e H5 não, e vice-versa. E cabe aqui ressalvar que sempre que nós realizamos a simulação, o nosso software ele não simula perfeitamente, né, condições de tela, né? Às vezes ele trava, né, na transição de uma tela para outra, e quando isso acontece nós temos que clicar alternando entre o código em ladder e a tela do CLP. Então, à medida que nós formos fazendo transições de tela aqui, ó, nós podemos observar que ele dá algumas travadas, né? Por exemplo, aqui era para estar sendo exibida a tela H2. Ela está ativa, mas não está sendo exibida. Se eu voltar lá para o código, eu percebo que ela passa a ser exibida. Então nós temos que fazer essa alternância, ficar clicando aqui. Com isso nós concluímos a aula de hoje.